A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, acabamos de sair de uma live abençoada, né? Como é bênção, né? A presença de Deus entrou aqui nesse quarto. Tava lindo o agir de Deus, né? Se você ainda não assistiu a live, entra lá. Live de oração foi feita hoje. Irmãos, eu quero estar compartilhando, aproveitar, né? Essa presença gloriosa que está aqui. E eu quero estar meditando com você nessa mensagem que tem por tema a disciplina de Deus. Aleluia. Nós vamos aprender um pouquinho sobre a disciplina, né? Nós vamos poder contemplar o agir de Deus na disciplina do Senhor. Vamos entender por que Ele nos disciplina, né? O porquê a disciplina. E tem lutas, adversidades que nós passamos, né? A Bíblia nos ensina a receber essas lutas, adversidades como disciplina, né? Porque essa disciplina, na verdade, ela promove a paz, a justiça, ela nos conduz a isso, né? A paz, a justiça nos conduz a uma vida de santidade diante de Deus, né? Então, por que a importância da disciplina? Nós vamos estar relendo aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 15, se você puder estar acompanhando comigo, né? Hebreus, capítulo 12, verso 1 ao 15, diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? E se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos, né? Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem e para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, e façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Verso 14: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém o exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos, né? Somente até aqui o Senhor me trouxe nessa mensagem, e eu quero estar lendo com você, discorrendo, né? Esses versos bíblicos, né, que no versículo 1, quando ele diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos rodeia e nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Aleluia, irmãos. Às vezes a gente tem a tendência de olhar para o pecado que nos rodeia ou para as coisas, né, ao nosso redor, para as situações ao nosso redor. E aqui na palavra do Senhor está nos ensinando a nos livrar de tudo aquilo, né, que está nos atrapalhando na fé, que está atrapalhando a nossa caminhada,
que está atrapalhando nós de perseverar, nós de permanecer, de continuar. E aqui o Senhor está falando para nos livrar daquilo, né, que nos atrapalha, que nos está atrapalhando, e do pecado que nos rodeia, porque o pecado ele nos rodeia o tempo todo, né? E fala assim: e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, né? Então o Senhor é uma palavra aqui de perseverança, é uma palavra de perseverança, porque muitos estão desanimados, né? Vem as adversidades, as lutas, as aflições e vem o desânimo, né? Então o Senhor fala: se livra de tudo isso que está te impedindo de perseverar, se livra de tudo isso que está te impedindo de orar mais, de buscar mais, né? De continuar, aleluia. Né? Toda falta de fé, desânimo, toda preguiça de ordem espiritual, toda procrastinação, né? Tudo isso nos impede de buscar mais a Deus, nos impede de ouvir a voz de Deus, nos impede de nos relacionar mais intimamente com Deus, né? E aqui o Senhor está falando justamente isso. Aqui no verso 2 diz: tendo os nossos olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, que os nossos olhos possam estar somente em Deus, né? Que nós venhamos olhar para Ele. Porque se nós olharmos, meu pai, irmãos, para a atitude das pessoas que estão à nossa volta, nós vamos desanimar. Mas se você olhar para Jesus, que os seus olhos estejam fitos em Deus, que os seus olhos estejam em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, porque só Ele foi perfeito, só Ele é perfeito, né? Só Ele é santo, só Ele é verdadeiro, né? Ele é um amigo que não te abandona nas horas difíceis, Ele é aquele que não vira as costas, Ele é aquele que está sempre ali, né? Mesmo quando você ora, você busca, e às vezes você acha que Deus está em silêncio, mas você sabe que Ele está ali, porque a palavra de Deus diz que Ele estaria conosco, né? Tem mais de 365 vezes na Bíblia: Deus é contigo. Então Deus é contigo todos os dias, a cada dia Ele está contigo, né? E foi a única coisa que Ele prometeu na palavra, que Ele estaria conosco, aleluia. Então Deus, Ele está conosco, que os nossos olhos venham estar no Senhor, que nós não venhamos olhar para as dificuldades, não venhamos olhar para aquilo que estamos passando, para o momento atual, porque o momento atual é de crise, o momento atual é de desânimo, é de frieza espiritual. A igreja, nós deparamos com igrejas frias, pessoas frias na fé e no amor também, né? E às vezes a gente olha para isso e a gente fica desanimado. Mas o Senhor fala para você se livrar de tudo isso que está te atrapalhando, todo o desânimo que está te atrapalhando, né? Que está te atrapalhando de permanecer firme, de continuar, né? E aqui, quando ele fala aqui, ó: e ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz e, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então, a mensagem do Senhor é: não se canse nem desanime. O que Ele sofreu por nós foi um exemplo, irmãos. Aleluia para nós. Olha para o sofrimento de Cristo e se alegra, fala assim: Jesus, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor sofreu por minha causa, para que hoje eu tivesse a oportunidade de perseverar, aleluia, de permanecer, de continuar na sua presença, de te buscar, de te adorar. Olha para a obra que o Senhor fez na tua vida. Olha para trás, aleluia, os testemunhos que você tem para contar. Não é tempo de você parar, não é tempo de desistir nem desanimar, é tempo de permanecer firme. Aleluia, olha para a oposição que Jesus sofreu, o quanto ele foi perseguido, o quanto ele foi ali caluniado. Disseram para Jesus que ele expulsava demônios por Beelzebul. Para que uma palavra tão pesada, né, como essa? Né? E às vezes as pessoas olham para nós, não nos dá nada, e às vezes ainda sai falando mal, falando que a gente é falso profeta, que não é Deus que nos usa. Então tudo isso a gente ouve, irmãos. Tudo isso traz desânimo na nossa fé, mas olha para o seu alvo é Cristo. Permaneça na corrida, continua, persevere na fé. Persevere na sua vida com Deus. Persevere buscando a Deus.
persevere se santificando diante de Deus, persevere renunciando o pecado, persevere buscando a Deus em espírito e em verdade, adorando o Senhor, porque a recompensa vem dele, aleluia, né? Aí aqui no verso 4, na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram, até o ponto de derramar o próprio sangue. Na luta contra o pecado, nós ainda ainda estamos resistindo, ainda não derramamos sangue, mas Jesus derramou o seu sangue. Aleluia! Ele derramou o seu sangue por nós, irmãos, para que nós venhamos ter essa oportunidade de vida eterna, de ser livres, de ser libertos do pecado. E nós somos libertos do pecado. Nós temos que olhar para a nossa salvação, nos alegrar na nossa salvação todos os dias, falar: Senhor, obrigada porque eu sou seu filho, porque o Senhor me tem como filho, o Senhor me tem como servo de Deus, aleluia. E aqui, quando ele começa a falar sobre a disciplina, ele nos traz uma lição tão linda. Eu vejo essa palavra que é uma palavra de amor, irmãos. Como eu consigo ver o amor de Deus nessa mensagem? Olha aqui no verso 5, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Ele te tem por filho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Por que às vezes é tão difícil aceitar a disciplina de Deus, irmãos? Sendo que os nossos pais nos disciplinavam. E Jesus nos tem como filhos legítimos. Nós somos filhos legítimos do Senhor. Olha aqui, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Então, as dificuldades que vêm, recebe essas dificuldades como disciplina. Recebe com amor. O Senhor está me ensinando algo nessa dificuldade. O Senhor está me ensinando algo nessa luta, nessa adversidade, nessa aflição que eu estou passando. O Senhor está me ensinando algo. O Senhor está me ensinando. Então esteja apto e disposto para aprender com o Senhor, que Ele está te ensinando. A intimidade que Ele quer ter com você é de pai para filho, aleluia. Por isso que Ele te corrige, é porque Ele está te moldando como filho, aleluia, como filho de Deus, como servo de Deus, aleluia. Você está sendo moldado por Deus. E o bom de ser moldado por Deus, irmãos, eu vejo ali um amor também em Jeremias 18, quando ele leva Jeremias ali à casa do oleiro, né? E ali ele está com o vaso na roda, está moldando ali o vaso. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você nessa tarde? É melhor estar na mão do oleiro, aleluia. Aonde ele está te moldando, está te cuidando, está te tratando, está transformando o seu caráter, aleluia, como o caráter de Cristo, do que estar numa partilheira empoeirada, né? Está a ser um vaso numa partilheira empoeirada, sem utilidade nenhuma. E muitos estão assim, preferem estar numa partilheira empoeirado, sem utilidade nenhuma, do que ir para a olaria. Muitos preferem, mas a olaria é um lugar de cuidado. A olaria de Deus é um lugar de cura, aleluia, um lugar de cura, é um lugar de ser moldado, ser transformado pelo Senhor. E 1000 vezes é estar na mão do oleiro, irmãos, porque ao mesmo tempo que Ele trata, Ele cura, Ele também nos molda e nos transforma. A forma dele. Mas ali, quando nós saímos da mão do oleiro, seremos um vaso de honra e útil para toda boa obra. Então, eu vejo o amor e o cuidado de Deus em estar na olaria de Deus, em ser disciplinado por Deus, porque Ele nos cuida como Pai. E eu posso contemplar o amor de Deus sobre esse cuidado, né? E quando Ele nos disciplina, nós podemos contemplar esse amor, contemplar a presença dEle nas nossas vidas. E mesmo estando na olaria de Deus, nós estamos sendo tratados, curados, moldados e transformados. A forma dEle, aquilo que Ele te preparou para que você seja. Mas depois que você sair dessa olaria, saiba disso, você terá alguma grande utilidade no reino de Deus. Você será usado por Deus, você será um vaso útil por Deus, aleluia. Olha que lindo. E ali na olaria você tem a oportunidade de ouvir, né, a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, aleluia, irmãos. Olha que maravilhosa essa mensagem.
E aqui o Senhor está falando, suportem as dificuldades, recebendo como disciplina. Deus os trata como filho. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Só que Deus não tem filho bastardo, Deus tem filho legítimo, aleluia. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Olha que coisa linda! O Senhor nos disciplina para que a gente possa participar da santidade dele. Porque a disciplina, ela tem esse poder de nos santificar, aleluia. Olha que bênção, a gente ora tanto por santificação, Senhor me santifica, Senhor santifica a minha vida, me transforma, completa a obra que o Senhor começou em mim, né? Mas a disciplina, ela tem esse poder de nos santificar, irmãos, aleluia. Então nós temos que nos alegrar no Senhor quando somos disciplinados por Ele. Que através dessa mensagem você possa enxergar a disciplina de Deus como algo glorioso, como o amor que Ele tem por você, que Ele te vê, por isso que Ele te disciplina, aleluia. Né? Imagina se Ele nem te visse, imagina se não tivesse acontecendo nada, tivesse tudo perfeito, Ele não tivesse te disciplinando. Como seria uma vida vazia sem Deus, sem a presença dEle, sem Ele falando, sem Ele se manifestando para você? Mas nessa luta, nessa dificuldade, nessa disciplina, nessa adversidade que você tem passado, você tem vivido experiências fortíssimas com o Senhor e a intimidade está aumentando, o nível de intimidade que você tem com o Pai está aumentando, o Senhor está se manifestando, Ele está falando ao seu coração, Ele está manifestando a presença dEle na sua vida. Glória a Deus, irmãos. No verso 11 diz assim, verso 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Aleluia. Olha para você ver que lindo, irmãos. No momento, parece que a disciplina de Deus traz tristeza, mas é uma tristeza que gera arrependimento. Aleluia. É uma tristeza que lá na frente o Senhor vai trabalhar nessa tristeza para produzir um fruto de justiça e paz na sua vida. O Senhor vai te ensinar nessa luta. Deus está te ensinando algo. Deus está te santificando. Ele está te purificando. Ele está te mostrando aquilo que você não via ainda, mas o Senhor está te mostrando agora, através desse momento, dessa disciplina. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, e façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie e antes seja curado. Aqui o Senhor está falando para que nós venhamos continuar fortalecendo as mãos enfraquecidas, aqueles que não estão tão firmes no trabalho do Senhor, aqueles que os joelhos vacilantes, aqueles que não conseguem mais buscar a presença, que nós possamos ser um canal de bênção, possa fortalecer o nosso irmão, possa ser uma pessoa que ensina, né, ali a buscar, as pessoas a buscar a presença de Deus e faça um caminho reto para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Aquele que manqueja na fé, ele não venha se desviar, mas ele receba a cura, ele seja curado, ele seja edificado através de mim, de você, através de nós, que somos instrumentos de Deus na terra. No verso 14 diz, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Irmão, isso aqui é forte. Olha a importância da disciplina, porque ela gera em nós santidade, e sem santidade ninguém verá a Deus. Então é importante que nós venhamos entender o que a disciplina de Deus proporciona na nossa caminhada, na nossa vida cristã, em nós, dentro de nós, o que a disciplina de Deus ela proporciona. Uma perfeita santidade, uma purificação, uma mudança de mentalidade, de caráter, um amadurecimento na fé. Então essa disciplina não veio para te matar.
ela veio para te fortalecer, ela veio para te santificar, ela veio para te ensinar, ela veio para você ter experiência para contar. Aleluia. E aqui no verso 15 diz algo que eu quero falar. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, isso aqui é importante, irmãos, brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Muitos se ofendem com a disciplina de Deus, estão ofendidos contra Deus, ofendidos com Deus, estão revoltados com Deus, né? É igual aquela experiência do ovo e a batata, né? O ovo na água fervente ele endurece, né? E a batata, ela é dura, mas na água fervente ela amolece. Então, assim, diante da adversidade, cada um reage de uma forma. Tem aqueles que endurecem o seu coração contra Deus e tem aqueles que se quebrantam ainda mais e buscam mais ainda a presença de Deus. Esses, né, geram mais frutos ainda de paz e justiça, geram mais frutos de santificação, fruto de purificação, né? Frutos de amor. Nesses você consegue encontrar os frutos do Espírito Santo, né? Você consegue ver o Espírito Santo trabalhando na vida deles, né? Porque eles estão amolecidos. Aleluia. Eles estão ali quebrantados, buscando a presença de Deus. Esses é mais fácil de entender a paternidade. O porquê que Deus nos corrige, o porquê que Ele nos disciplina. Mas aqueles que se endurecem guardam uma raiz de amargura contra o próprio Deus, irmãos. E aquela raiz de amargura brota e causa perturbação e ainda contamina outras pessoas. Contamina muitos. Porque eu já me deparei com uma pessoa que essa pessoa era ofendida com Deus. Irmãos, meu Deus do céu, tudo que eu falava para ela não era suficiente para ela ver o amor e a bondade de Deus sobre a vida dela. Nada do que eu falava resolvia, nada. E aí, de repente, o Senhor puxou a minha mudança de perto da casa dela, ela parou de ir na minha casa e sumiu. Eu falei, Senhor, a pessoa sumiu, o que aconteceu? O Senhor falou assim, não, foi eu que te arranquei de perto. Porque ela já estava, tudo que você falava não estava adiantando. Ela estava ofendida contra mim, ela está ofendida contra mim. Infelizmente, essa pessoa hoje se encontra afastada dos caminhos do Senhor, muito triste. Deixou aquela raiz de amargura brotar, trazer perturbação para sua alma e ainda se afastar da presença do Senhor. Então, tem pessoas que, com a disciplina de Deus, a pessoa endurece, se afasta de Deus. Mas o Senhor não quer que nós venhamos agir dessa forma. O Senhor quer que nós venhamos entender que a disciplina de Deus na nossa vida, ela nos protege, ela nos transforma, trabalha em nós, né? A disciplina de Deus, ela trabalha, ela nos quebranta diante do Senhor. A disciplina de Deus, ela nos conduz à santificação, né? E sem santidade ninguém verá a Deus. Então, você precisa entender que a disciplina de Deus, ela é proteção para você, é um cuidado de Deus. Ao mesmo tempo, é a demonstração do amor de Deus pela tua vida. Que Ele não quer que você peque, Ele não quer que você esteja debaixo do pecado. Mas Ele permite as aflições, Ele permite as adversidades, as lutas. Ele permite para que nós venhamos ser moldados. Porque na olaria de Deus é que a gente ouve a voz dele, né? Que a gente tem experiência com ele. E é melhor estar na mão do Pai, aleluia, estar na mão do oleiro, do que estar abandonado, jogado de canto, empoeirado, sem utilidade alguma. Pensa nisso, irmãos. Deixa Deus trabalhar no seu coração, através dessa palavra, que o Senhor venha te ensinar mais e mais sobre a disciplina. E você vai entender e possa contemplar o amor de Deus na disciplina dele. Amém? E essa era a mensagem que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde para estar trazendo. Em Jó, só para complementar essa palavra, em Jó capítulo 4, quero abrir com você rapidamente. Jó capítulo 4. Jó capítulo 4, irmãos, um dos amigos de Jó, ele fala algo, e eu fiquei refletindo nessa mensagem aqui. Jó capítulo 4, verso 3 ao 5, diz assim: pense bem, você ensinou a tantos e fortaleceu mãos fracas,
As suas palavras davam firmezas aos que tropeçavam, e você fortaleceu joelhos vacilantes. Mais uma vez falando dos joelhos vacilantes. Mas agora que você se vê em dificuldade, você desanima, e quando você é atingido, fica prostrado. Irmãos, e muitos são dessa forma. Para ajudar o irmão, você é forte, você ajuda, você levanta a pessoa, ajuda a levantar a pessoa, você ora por aquela pessoa, né? É aquela bênção, Deus te usa, Deus opera, e você tem aquela fé, uma fé de que Deus vai agir. Lindo, né? Mas quando a dificuldade bate na nossa porta, quando é com a gente faz dessa forma aqui, a gente se vê em dificuldade e a gente desanima. Vem um desânimo extremo sobre nós. E você é atingido, você fica prostrado. E é isso que o Senhor está falando. Não deixa a amargura contaminar seu coração, né? E entenda que a adversidade, ela vem para gerar em nós uma perfeita santidade. Amém? Não fique prostrado, não fique desanimado. Se livra de tudo aquilo que tem impedido você de caminhar, de prosseguir. Se livra da dúvida, da desesperança, do medo, da preocupação. E permaneça firme na presença do Senhor. Permaneça sendo usado por Deus para fortalecer as pessoas em oração, para fortalecer através da palavra, para fortalecer joelhos vacilantes, e que aquele manco que está manquejando na fé não se desvie, mas antes seja curado através da sua vida. Continua fortalecendo as mãos fracas, as mãos enfraquecidas, os joelhos vacilantes. Essa é a mensagem que o Senhor trouxe nesta tarde. E que Deus venha te abençoar. Eu quero orar pela sua vida também. Quero estar orando, apresentando a sua vida diante do Senhor. Que Deus venha tirar todo o desânimo. Em nome de Jesus. Amém? Meu Deus, neste momento, Pai, quero apresentar este momento de mensagem, da pregação, da palavra do Senhor. Te agradeço por essa palavra e te peço que o Senhor visite essa pessoa que está assistindo esta mensagem, que o Senhor venha falar ao coração dessa pessoa através dessa ministração, venha alcançar esta vida, Pai. Venha fortalecendo, Papai. Venha, meu Pai, gerando, Papai, quebrantamento espiritual. Venha nos trabalhando, Senhor, por meio dessa palavra, que nós venhamos entender que é o seu cuidado conosco, que é o seu amor por nós, que o Senhor está nos moldando, mas está, Senhor, nos transformando, está nos santificando, está, Papai, nos moldando para ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, pelo teu cuidado, te agradecemos, meu Pai, pelas lutas e as adversidades que vêm sobre nós, porque a tua palavra diz: em tudo dai graças, e nós te agradecemos, meu Pai, até mesmo pelas aflições, Senhor, porque o Senhor, Papai, está nos disciplinando, o Senhor está nos ensinando, Jesus. Aleluia, meu Pai. E se o Senhor está nos disciplinando, é porque nós somos filhos, Papai, amados pelo Papai. Aleluia, Jesus. Nós somos filhos, Senhor, amados do Pai. Aleluia, meu Deus, eu te agradeço. Que o Senhor nos dê sabedoria, Papai, nos ensine, Senhor. E nos ajude a passar por esse momento de luta, de adversidade. E que nós venhamos vencer, meu Pai. Que nós venhamos, meu Pai, romper, Jesus, em fé. Aleluia, meu Pai. Que nós possamos contemplar o agir de Deus sobre a nossa vida. E possamos entender o seu cuidado. E possamos ver o seu amor, Senhor, conosco, Pai. Em nome de Jesus, Pai, assim eu oro. E eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Recebe essa palavra. Em nome de Jesus, como uma palavra de bênção na sua vida. Que você seja edificado. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Me ajuda compartilhando, né? Que vidas precisam ser edificadas por meio dessa mensagem. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. Aleluia.